Olá, amigos ouvintes. Estou aqui mais uma vez, amigos que nos seguem na internet e nas redes sociais e no Facebook. Estou aqui para mais uma edição do Washington Fora de Horas. Portanto, este é o programa em que nós estamos aqui todos os dias, a esta hora. Não sou só eu. Eu estou à sexta-feira, outros estão durante o resto da semana, para dialogar um pouco convosco, com imagem, em vez de ser só pela rádio, como também fazemos todos os dias. Portanto, estamos aqui aproximadamente a meia hora de diálogo. Eu, como sempre, estou aqui na capital americana, Washington, são 9h30 da manhã. É boa altura de beber um bom café, não é? E, portanto, é isso que eu estou a fazer. E estava também a dar uma vista de olhos pelos jornais. E, como sempre, eu tenho aqui a primeira página, tenho aqui o Washington Post comigo, e tem aqui a primeira página. E, claro está, a grande notícia é o discurso de ontem à noite do presidente Donald Trump. Ontem foi o encerramento, portanto, da convenção do Partido Republicano. Foi uma convenção que decorreu durante 4 dias, mas 3 dias, vá lá, mas uma convenção praticamente, portanto, feita virtual devido à pandemia do coronavírus. Não houve aquelas coisas, portanto, habituais de concentração de militantes e delegados, etc. De qualquer maneira, aqui está, o presidente Trump falou nos jardins da Casa Branca para fechar a convenção. E claro está, essa é a grande notícia do Washington Post, e o título é: Trump traça linhas de linhas ásperas de combate. Portanto, o presidente Trump ontem falou sobre o que é que será a América na sua visão e na visão do candidato democrata Joe Biden. E depois aqui em subtítulo, portanto, em subtítulo diz: no discurso na Casa Branca, o presidente culpa Biden pelos males da nação e pinta-se ele próprio como um rebelde. A outra grande notícia aqui, deste lado, desta coluna, é sobre a prisão daquele jovem que é considerado culpado de ter morto 2 pessoas durante uma manifestação em Wisconsin. Depois aqui na parte de baixo é o furacão Laura, que atingiu, portanto, a parte sul dos Estados Unidos, na Louisiana. Depois temos, como sempre, o Washington Post tem aqui uma secção de metro, metropolitana, portanto, e aqui é sobre, vá lá, a grande reportagem é sobre a marcha que se vai dar, ou a manifestação que se vai dar este fim de semana para assinalar o aniversário do grande discurso de Martin Luther King nos anos 60 contra a discriminação racial. Portanto, o título é Os que estão em marcha para DC fazem face ao racismo, prisões e numa marcha de várias semanas a partir do Wisconsin. Várias pessoas decidiram marchar desde o Wisconsin, ou ir a pé desde o Wisconsin até DC. Depois temos aqui várias notícias locais. Depois na secção Style, como eles chamam, que é a secção de fofocas e de artistas. Esta é mais uma fofoca. E aqui o que vocês veem, esta é a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, aqui a cozinhar, e com, vá lá, outras apoiantes, como veem ali, e o título é Que outros atirem lama. Harris atira hash. Hash não é aquilo que estão a pensar, não. Hash é uma comida americana que é feita de batatas e, portanto, é isso que ela está a cozinhar aqui. E aí a reportagem. E depois, em subtítulo, diz que para políticas do sexo feminino, falar sobre cozinha pode ser algo de perigoso. Mas, neste caso, ela também está a quebrar as tradições. E aqui está Kamala Harris a cozinhar. Depois, na secção do desporto, claro está, a grande notícia, que nós vamos falar isso mais tarde, é sobre a greve, o boicote dos jogadores de basquetebol, e o título é A Striking Silence, um silêncio ensurdecedor, vá lá, portanto, sobre aquela greve dos jogadores de basquetebol. Washington Post, mas ainda tenho aqui a página do fim de semana,
do Washington Post. Portanto, esta é aquela página, não é uma página, é uma secção, em que elas falam sobre o que é que está, o que é que acontece este fim de semana aqui na capital americana, desde a arte, à música, aos restaurantes, enfim, ao cinema. Portanto, aqui podem ver, aqui estão a falar de música, podem ver aqui várias entrevistas com vários músicos. E depois temos aqui também o cinema. Portanto, várias críticas a filmes, e há aqui um filme em que eles dão 4 estrelas, portanto eu vou depois ler sobre isso. Quanto ao New York Times, que é o outro grande jornal nacional, pois o New York Times, a primeira página, claro está, também consagrada ao discurso ontem do presidente Trump. O título é um pouco diferente. Ao aceitar a nomeação, Trump pinta Biden como um perigo, portanto, as unsafe, como não seguro, digamos assim. Depois, um subtítulo devia dizer que o presidente avisa de que apoio por anarquistas, portanto, põe em perigo a América. Depois temos aqui mais o quê? Temos aqui mais notícias também sobre o furacão que atingiu o sul. Temos também aquela notícia sobre a pessoa que foi presa na sequência da morte de 2 pessoas em manifestações em Wisconsin. Portanto, isto, os jornais, claro que há outros jornais, o Wall Street Journal, etc., outros jornais nacionais, mas vamos ficar por aqui. Agora eu vou passar para as notícias. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha que mandou uma mensagem, é o Dino Lu. Salve a Voz da América. O Leo, como sempre, também está em linha. Um dia maninho, nice. Chegou, que é sexta-feira, Friday. Portanto, o Leo está satisfeito por ter chegado a sexta-feira. E vamos, entretanto, então às notícias. Vamos começar em Moçambique, onde o diretor executivo do canal de Moçambique, Matias Guente, vai ser interrogado no próximo dia 2 no âmbito de um processo em que é arguido por alegada violação de segredos do Estado. Matias Guente disse que foi notificado para um interrogatório relacionado com os textos que o semanário escreveu sobre um contrato entre o governo e a multinacional americana Anadarko para a segurança dos projetos de gás natural na província de Cabo Delgado. Recordemos aqui que a redação do canal de Moçambique foi recentemente destruída num incêndio provocado por desconhecidos que entraram na redação, deitaram fogo à redação. Isso foi internacionalmente condenado e, portanto, as autoridades dizem que estão a investigar. Vamos a ver o que é que dá. Este acordo com a Anadarko, portanto, recentemente Moçambique assinou um outro acordo com outra companhia, a Total, para a formação de uma força de defesa conjunta para defender os campos de gás no norte de Cabo Delgado. Força de defesa conjunta, portanto, não sabemos o que é que isso significa. Como é que a Anadarko, será que a Anadarko não, será que a Total tem exército? Não sabemos. Agora vamos para Angola. Registrou 83 novos casos da Covid-19 e mais 2 óbitos, com o país a totalizar 2.415 infecções pelo novo coronavírus e 105 mortes. As mais recentes vítimas mortais são 2 cidadãos de 47 e 81 anos de idade. Aqui nos Estados Unidos, ontem, naquele discurso para encerramento da convenção do Partido Republicano, Trump disse que o país vai ter uma vacina para o coronavírus antes do fim do ano, ou mesmo mais cedo. Esperemos bem que sim e que seja efetiva. Os Estados Unidos são o país com mais casos através do mundo, tem registrado cerca de 5 milhões e 800 mil casos. Em redor do mundo, o número ascende agora a 24 milhões. Em segundo lugar está o Brasil, 3 milhões e 700 mil, e a Índia tem 3 milhões e 300 mil. Em Cuba, entretanto, foi anunciado um recolher obrigatório na cidade de Havana entre as 7 da noite e as 5 da manhã e uma cerca sanitária entre a capital e o resto do país. Portanto, não é só Luanda que tem cerca sanitária. A Havana tem cerca sanitária e recolher obrigatório entre as 7 da noite e as 5 da manhã. Em Cuba, o número de mortos, ou o número de casos registrados, o número oficial é de 3.892 mortes. Obviamente, as autoridades cubanas
preocupadas com a situação em Havana. Em França, entretanto, foi anunciado que em Paris é obrigatório o uso da máscara em público, enquanto em Espanha foi anunciado que todas as crianças, a partir dos 6 anos de idade, deverão usar máscara na escola. Portanto, a Espanha vai reabrir as escolas em breve. Eu sei que em Angola há um grande debate a reabrir, não a reabrir. Em Espanha vão a reabrir, mas as crianças com mais de 6 anos, máscara. Portanto, tudo na escola com máscara. Esperemos que as crianças na escola primária não comecem a trocar de máscara. Tivemos aqui há tempos uma convidada no Angola Fala Só, que disse que tinha visto crianças a brincar nas ruas a dizer: queres trocar de máscara? Esperemos que isso não aconteça em Espanha, onde as autoridades disseram que as crianças com mais de 6 anos de idade vão ter que usar máscara na escola. Entretanto, a Nigéria adiou o recomeço dos voos internos. O recomeço estava previsto para amanhã, foi adiado. Não há voos internos na Nigéria há 5 meses. Agora vamos falar da convenção do Partido Republicano. Já demos aqui os títulos das notícias. O presidente Donald Trump exortou ontem o eleitorado americano a votar pela sua reeleição em novembro, num discurso em que lançou fortes críticas ao seu opositor democrata Joe Biden. Trump disse que as eleições vão decidir se se vai continuar a defender o modo de vida americano ou se se vai permitir que um movimento radical desmantele e destrua os Estados Unidos. Trump falava, portanto, nos jardins da Casa Branca, no final da Convenção Nacional do Partido Republicano, que este ano foi em grande parte um evento virtual pela internet devido à pandemia do coronavírus. Falando durante cerca de 70 minutos perante uma audiência de 7.000 pessoas, Trump criticou também a China, que acusou de ter permitido que o coronavírus escapasse das suas fronteiras. E pelo discurso de Donald Trump, a campanha que agora vai entrar na última reta final e vai ser a doer, a campanha dos republicanos vai incidir sobre duas coisas: manutenção da lei e da ordem devido às manifestações violentas em algumas partes dos Estados Unidos, em cidades controladas pelos democratas, e, portanto, vai ser também a China. Portanto, Trump tem tomado uma posição dura com a China em negociações comerciais e ele culpa os democratas pelo facto de, durante anos, como ele disse, a China ter tirado vantagem dos Estados Unidos em questões comerciais. Portanto, mas há pouco antes do discurso de Trump, ontem, a campanha de Biden descreveu Trump como o presidente mais fraco que os Estados Unidos tiveram nas suas relações com a China. Portanto, isto vai ser uma discussão acesa. Obrigado, Agostinho Silva. Boa tarde. Acompanhando sempre a VOA Portuguesa a partir de França. Um abraço. Bonjour, Monsieur Silva. Agostinho da Silva a acompanhar-nos da França. Um abraço. Qual é a cidade, Agostinho da Silva? Eu não conheço muito de França. Conheço Paris. E creio que não conheço mais nada. Conheço Paris. E mal, claro está, como turista só. Entretanto, vamos para o Japão. O primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou que se vai demitir por razões de saúde. Abe, cujo mandato termina em setembro do próximo ano, vai ficar no seu posto até ser designado um sucessor. Portanto, não há ainda data para a sua saída. Recentemente, o primeiro-ministro japonês efetuou várias deslocações a um hospital de Tóquio, levantando especulações sobre o seu estado de saúde. Foi revelado que Shinzo Abe sofre de colite ulcerosa, que deve ser muito, muito doloroso. Portanto, cólicas com úlceras, isto deve ser muito doloroso. Abe tem 65 anos de idade e há muitos, muitos anos que sofre desta doença, que agora parece que se agravou. O político japonês, ele é o político japonês com mais tempo como primeiro-ministro. Ele disse que a situação não lhe permite que ele possa continuar a tomar decisões, portanto, e isso é o que levou à sua demissão. Temos aqui o Aires Ndebele, está ligado a partir de Moçambique, não nos diz precisamente de ontem, de onde Ndebele, portanto, a partir de Moçambique. Portanto, bem-vindo a esta emissão. Agora, mais outra notícia: o primeiro voo comercial entre Israel e os Emirados Árabes Unidos vai realizar-se na segunda-feira. É um voo entre Tel Aviv e a companhia israelita El Al, vai voar para Abu Dhabi. Portanto, é um voo inaugural, vão estar diversas entidades oficiais de Israel e dos Estados Unidos. Portanto, a recordar que Israel e os Emirados estabeleceram recentemente relações diplomáticas, os Estados Unidos e Israel a fazer pressão para que outros países árabes se juntem a isto, afirmando que isto é necessário para se garantir a paz no Médio
Oriente. Portanto, primeiro voo comercial entre Israel e os Emirados é na segunda-feira. Vamos a ver se isto continua. Há já vários países árabes com relações com Israel. A Jordânia e o Egito são outros dois países árabes com relações. Outros mantêm relações escondidas, digamos assim, como a Arábia Saudita e outros países do Golfo. Entretanto, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse ter concordado com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no uso de forças conjuntas no caso de ameaças do Ocidente à Bielorrússia. Portanto, isto depois do presidente russo ter anunciado que há uma força especial da polícia russa para intervir na Bielorrússia em caso da situação ficar descontrolada no país. Portanto, Lukashenko disse que até agora não há qualquer elemento das forças de segurança russas na Bielorrússia. O país tem estado a atravessar uma crise política desde as eleições presidenciais, que a oposição diz ter sido fraudulentas. Desde então têm-se realizado manifestações através do país. A líder da oposição fugiu, várias pessoas foram presas. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, diz que há uma ameaça da NATO, a NATO diz que não. Agora a Rússia diz que tem uma força conjunta no caso da situação ficar descontrolada. Lukashenko diz que a força conjunta é para caso da NATO, de uma intervenção de ameaças da NATO. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse que vão ser aplicadas gradualmente sanções a certas entidades governamentais da Bielorrússia para aumentar as pressões para reformas no país. O ministro disse que só o diálogo pode resolver a atual crise na Bielorrússia. O Agostinho da Silva, entretanto, respondeu à minha pergunta, disse que está na cidade de Nice, uma cidade maravilhosa e turística acima de tudo. É verdade, é ali no Mediterrâneo. Dizem que é muito bonita, nunca lá estive. Dizem que Nice é maninho nice. Ora bem, eu nunca lá estive, mas dizem que é caro, Agostinho da Silva. Fazer turismo em Nice, dizem que é muito caro. É onde vai toda a gente do dinheiro, não é verdade? Parece que sim. Diga-nos como é que é viver em Nice. Caro, não é caro? Como é? Diga-nos qualquer coisa. Há muitos imigrantes? Presumo que sim. Há imigrantes em toda a parte da França. Diga-nos se há uma comunidade moçambicana ou não. Estou curioso em saber. Entretanto, vamos para o Paquistão. Há mais notícias. Pelo menos 23 pessoas morreram em chuvas torrenciais na capital financeira do Paquistão, Karachi. Quantidades recordes de chuva caíram sobre a cidade, provocando inundações e desabamentos. Portanto, estas 23 pessoas morreram em várias partes da cidade, não foi só num local, portanto, causadas por essas chuvas torrenciais. Um recorde de chuva na cidade de Nissa. Entretanto, em Beirute, mais notícias também. Pelo menos 2 pessoas, incluindo uma criança, morreram em combates entre milícias xiitas e sunitas no sul da capital do Líbano, Beirute. O movimento Hezbollah, que controla grande parte do país, negou o envolvimento, apesar de acusações contrárias. O Líbano está a atravessar uma enorme crise económica e financeira. O país está à beira da bancarrota. Depois houve aquela explosão grande no porto de Beirute que destruiu uma parte da capital. Há grande tensão, o governo demitiu-se, as pessoas têm estado a manifestar-se e claro está toda esta composição religiosa que é um equilíbrio um equilíbrio muito instável no Líbano. As tensões estão a vir ao de cima. Portanto, no Líbano há sempre tensões entre sunitas, xiitas e cristãos. Aliás, no país a Constituição diz que o presidente tem que ser cristão, o primeiro-ministro tem que ser sunita e o presidente da Assembleia tem que ser xiita. Isto para vos dar um exemplo, portanto, de como é um equilíbrio muito instável, digamos assim. Portanto, mais notícias a partir do Líbano. E agora vamos para o desporto. E aqui só há um sítio onde começar, que é no basquetebol americano. Portanto, os ouvintes sabem que no basquetebol americano tem estado a decorrer à porta fechada na Flórida, portanto, à porta fechada devido à epidemia do coronavírus, e depois, na quarta-feira, os jogadores decidiram boicotar os jogos. Quarta-feira
Várias outras modalidades decidiram solidarizar-se, boicotar os jogos, portanto, em protesto contra a violência policial, depois de mais uma morte em Wisconsin, em Milwaukee, queríamos dizer, e, portanto, os jogadores entraram, vá lá, em greve, houve reuniões, ontem foram adiadas e, portanto, parece que alguns jogadores queriam o fim da época, mas depois de reuniões ontem envolvendo jogadores, o seu sindicato, a direção da NBA e diretores dos clubes, foi decidido recomeçar o campeonato, portanto, que estava a decorrer à porta fechada. Portanto, podemos prever jogos hoje, se não forem hoje ou amanhã. Pelo menos isto são as últimas notícias. Sabe-se que a antiga estrela do basquetebol, Michael Jordan, serviu de interlocutor entre todas as partes, desconhecem-se pormenores concretos. Sabe-se que nos seus contactos com a direção da NBA, o conselho de Jordan foi: é preciso agora ouvir mais do que falar. Portanto, um bom conselho. Às vezes é preciso ouvir, o preciso não é falar. Há a dizer que, contudo, que continuar com o boicote ou com a greve seria um desastre. Porquê? Porque isto iria resultar numa disputa laboral entre a Liga e o sindicato de jogadores e serviria para o patrão decretar provavelmente um lockout. Um lockout é uma medida que o patronato pode aplicar. Portanto, fecha tudo. Se há uma violação do contrato laboral, fecha tudo e deixa de pagar. Os jogadores, com certeza, não iriam gostar disto. E, portanto, agora parece que decidiram recomeçar o campeonato. Vamos a ver. Mas o que é triste nisto tudo é que a situação se tornou rapidamente numa questão política. Politizou-se tudo. A NBA passa a ser uma questão política. O presidente Trump disse que a NBA é agora uma organização política. O vice-presidente Mike Pence descreveu a situação de absurda. O antigo presidente Barack Obama e o atual candidato democrata vieram em apoio aos jogadores. O conselheiro e genro de Donald Trump, Jared Kushner, disse que os jogadores tinham a sorte de poderem ficar sem salário por vários dias, portanto uma menção aos seus salários milionários, mas acrescentou que é preciso deixar os slogans e tomar medidas que possam resolver o problema. Eu há bocado estava a falar na televisão moçambicana e perguntaram-me qual o impacto disto. Impacto prático é pouco, vamos lá ser realista. Impacto, vá lá, imediato, diário é grande, porque a NBA é seguida por muitos milhões de pessoas e, portanto, tudo está a falar nisso, de um lado ou do outro, a dizer se tem razão ou no outro. Portanto, isto tem impacto e traz a questão da violência policial ao de cima, chama pelo menos a atenção para ela. Depois há agora a politização, que ainda traz mais ao de cima. Mas impacto prático, muito pouco. A questão da violência policial é uma questão que tem que ser, vá lá, abordada pelos departamentos policiais. Há que dizer aqui que a polícia aqui nos Estados Unidos é muitas vezes treinada para reagir com violência, vamos lá dizer, a situações que às vezes não requerem a violência ou poderiam, pelo menos inicialmente, ser abordadas de outro modo. Mas, portanto, diferentes departamentos policiais, diferentes políticas. Agora, há que dizer também que, em relação à época passada, a NBA está preocupada. Houve a queda dos lucros devido à suspensão devido à pandemia do coronavírus. E agora os dados que eu tenho aqui em minha posse indicam que as audiências da NBA nesta fase dos playoffs, que se tinha iniciado, tinham caído 22% em relação à época passada e desde o começo, portanto, dos jogos sem público, as audiências tinham caído mais de 20%. Portanto, isto é má notícia para a NBA, para o patronato. Isto, ao fim e ao cabo, é um negócio. É um negócio de lucros. Os clubes querem ter lucros, ou pelo menos não ter prejuízos. Os clubes aqui são tudo proprietário de milionários e, portanto, esses patrões não gostam de perder dinheiro. E a própria NBA é por si só uma empresa que gera um negócio de muitas centenas de milhões de dólares. Portanto, isto tudo é má notícia. Portanto, vamos a ver se há jogos hoje. Se houver jogos hoje, o Milwaukee, que iniciou o boicote, tinha um jogo previsto hoje contra o Orlando Magic, na eliminatória que comanda por 3-1. Os outros dois jogos previstos para hoje ou para amanhã são o Houston Rockets contra o Oklahoma. A eliminatória está empatada a 2 jogos. E o Los Angeles Lakers contra o Portland Trail Blazers.
o Lakers comanda a eliminatória por 3-1. Vai ser interessante porque o Los Angeles Lakers era uma das equipas que votou a favor de não se continuar a época. Portanto, se jogarem hoje, eu quero ver como é que se vão comportar em campo. Vamos a ver. Obrigado, Agostinho da Silva, que está em Nice, que é Maning Nice. E o Agostinho da Silva diz que exatamente, é muito caro nisso. Mas convivemos e adaptamos a esta realidade, à comunidade portuguesa. É o Agostinho da Silva, diz que a comunidade portuguesa somos muitos. Muito bem, Agostinho da Silva, deve ser bom estarem nisso. Um dia talvez possa lá ir. O meu plano é um dia voltar à França, mas fazer uma viagem de carro de Paris e pelas zonas da Borgonha e de outras zonas, provar os vinhos da França, que são bons. Ora bem, estamos quase a chegar ao fim, e antes de chegar ao fim, eu vou sempre fazer aquilo que faço graças à Mayra de La Salette, que é ver o que é que está trending na internet. A Mayra recorda que é o aniversário da marcha, hoje é o aniversário da marcha de Martin Luther King em Washington, faz 57 anos que Martin Luther King, portanto, iconizou com o seu discurso I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. A 28 de agosto de 63, cerca de 250 mil pessoas participaram na histórica marcha em Washington por empregos e liberdades e fim da discriminação racial, perto do memorial ao presidente Lincoln. Portanto, este fim de semana vai haver uma outra marcha, não deverá atrair tantas pessoas, mas, portanto, vêm muitas pessoas de várias partes do país para celebrar essa marcha. No Twitter há muita política e muita música. Vamos fugir à política para falar da música que foi lançada hoje e que já é assunto trending na Twitter. O rapper Lil Wayne acaba de disponibilizar o seu mixtape No Ceilings e, apesar de ser um relançamento, vale a pena lembrar que a primeira que ele pôs no mercado não havia serviços de streaming como a Apple Music, a Spotify ou a Tidal, pelo que os seus fãs estão muito entusiasmados. Mas há mais. Este mixtape de 12 faixas traz um tema que toda a gente quer ouvir, ou pelo menos os fãs do rap e do basquetebol. O tema chama-se Kobe Bryant. Esta é a segunda homenagem a Kobe Bryant esta semana. No dia 24, o condado de Orange County, na Califórnia, estabeleceu esse dia, portanto, dia 24, como o dia Kobe Bryant. O dia de Kobe Bryant e Los Angeles Lakers, e o Los Angeles deu o seu nome a uma rua, Kobe Bryant Boulevard. Bryant, recorde-se, foi o jogador de Los Angeles Lakers, morreu no início deste ano num acidente de helicóptero, no qual também estavam parte da sua família e amigos. Todos os passageiros e o piloto morreram. Facebook e Instagram. Vamos continuar com música no Facebook e Instagram. As sul-coreanas Blackpink e a americana Selena Gomez dominam os tópicos trending desta sexta-feira, depois do lançamento de Ice Cream. Aqui é verão, continuamos todos confinados, portanto, nada como um doce fresco para animar pelo menos 5 milhões de pessoas, que é o número de gostos no Instagram com Selena Gomez. Portanto, Selena Gomez recolheu 5 milhões de gostos ao publicar Ice Cream, que já está disponível. No YouTube não há muitas mudanças em relação ao dia de ontem. Dynamite dos BTS continua a liderar trending na sua plataforma, tendo ultrapassado os 230 milhões de visualizações. Mas nunca se sabe se não serão destronados por Ice Cream, que em apenas 8 horas atingiu 40 milhões de visualizações. O trailer de Wonder Woman 1984, ou Mulher Maravilha 1984, continua a contar bons números com mais de 14 milhões de visualizações. E a Mayra há de me dizer que eu tenho a impressão que todas estas visualizações, quanto mais, portanto, os responsáveis são pagos pelo YouTube, presumo, porque com estas visualizações devem vir também anúncios. Portanto, eu presumo que são pagos. Vamos lá ver se eu tenho também milhões de visualizações no YouTube para ver se recebo alguma massa. Bem, não sei. Trabalho para a Voz da América, não sei se eles permitem isso. E no website da Voz da América, voaportuguês.com, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas. Defesa de Armando Guebuza diz haver uma purga política no caso de dívidas ocultas. E MPLA irritado com desrespeito a José Eduardo dos Santos. Oh, já agora vamos lembrar. Hoje é o dia de aniversário de José Eduardo dos Santos, faz anos. Onde era no passado havia sempre muita festa
muita festa oficial. Agora já não é presidente, já não há festa. Mas deve haver festa em Barcelona, onde se encontra. Barcelona é a cidade bonita, essa eu conheço. No Angola Fala Só hoje, não se esqueça, vamos ter João Malavindel, ele é o diretor da Organização dos Direitos Humanos Omunga. O programa foi gravado, tem estado a ser gravado devido ao coronavírus, mas de qualquer maneira temos perguntas dos ouvintes. Não se esqueça, logo que sabemos quem é o nosso convidado para o Angola Fala Só de sexta-feira, nós pomos na nossa página e os ouvintes podem, portanto, enviar perguntas pelo nosso site ou pelo nosso WhatsApp, logo que souber quem é o nosso convidado. E na nossa entrevista a João Malavindel tivemos muitas perguntas dos ouvintes. Portanto, não se esqueça, pode ouvir o nosso Angola Fala Só dentro de pouco tempo e pode também ir à nossa página na internet, voaportugues.com, vai lá estar a emissão e uma reportagem escrita sobre o que foi este Angola Fala Só. Tenho também aqui mais uma saudação de Edmundo Francisco. Uma apresentação animada. E ele faz o sinal de bom. Muito obrigado, Edmundo Francisco. Portanto, estamos a chegar ao fim. Eu vou-me despedir. Não se esqueça, pode estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Estão aqui outros colegas a falar convosco. Eu vou-me despedir, a agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência e a gentileza de estar comigo. Vou-me despedir. Bom fim de semana. E não se esqueçam, tomem cuidado. Vamos fazer ao coronavírus o que o coronavírus quer fazer a nós. Vamos eliminá-lo com cuidado. Até à próxima.